A gritaria começou assim que ela botou o pé no galpão. Sai daqui, menina. Isso aqui não é lugar para você. Os 10 mecânicos riram alto enquanto a encaravam, apontando para a colheitadeira de 3 milhões parada havia 2 dias. E quando o milionário apareceu e ouviu que numa garota humilde ousou perguntar o que havia de errado na máquina, ele lançou um desafio cruel diante de todos. Se você consertar em 12 minutos, eu te pago 50 mil. Mas o que ela fez nos segundos seguintes deixou todos em silêncio e fez o próprio patrão olhar para ela como se tivesse visto um fantasma. Amigo, não vacila, hein? Se inscreve no canal e conta pra gente nos comentários de qual cantinho do Brasil você está assistindo essa história. Daniela vivia naquela terra vermelha do interior sul-mato-grossense, onde o sol castiga forte durante o dia e as noites são frias de cortar a alma. Ela morava com os pais numa casinha humilde de madeira e tijolo, cercada por plantações de soja que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas aquela terra, aqueles 5 hectares onde a família Batista plantava sua hortinha de subsistência e criava algumas galinhas, não era deles de fato. Trabalhavam ali, viviam ali, mas sempre com o medo de um dia serem mandados embora. A vida de Daniela tinha sido marcada pela negação desde pequena. Enquanto seu irmão Marcos, 3 anos mais velho, ia para a escolinha da vila todos os dias, carregando sua mochila surrada e seus caderninhos, ela ficava em casa ajudando a mãe, Valdete, a lavar roupa no tanque, preparar a comida na lenha, varrer o chão de cimento queimado. Menina não precisa de estudo, dizia o pai, Valdir Batista, com aquela voz grossa de quem trabalhou a vida toda debaixo do sol. Precisa aprender a cuidar de casa, a ser uma boa esposa. Mas Daniela guardava um segredo que nem mesmo a mãe sabia completamente. Todas as noites, depois que Valdir e Valdete dormiam, depois que os grilos começavam sua sinfonia noturna e a lua iluminava fracamente o quartinho que ela dividia com o irmão, Daniela acendia uma vela pequena e pegava escondida os cadernos de Marcos. Com os olhos ardendo de cansaço e o coração batendo forte de medo de ser descoberta, ela copiava cada lição, cada palavra, cada conta de matemática. Ela decorava as letras, repetia baixinho as sílabas, resolvia os problemas de cabeça. E assim, sozinha, iluminada apenas por aquela chama tremeluzente, Daniela aprendeu a ler, a escrever, a calcular. A descoberta veio numa noite de domingo, quando a família estava reunida no quartinho que servia de sala. Valdete havia ganhado de presente da patroa uma Bíblia antiga, com capa de couro gasta e páginas amareladas. Valdir folheava o livro com dificuldade, seus olhos cansados, não conseguindo decifrar as letras pequenas. Que versículo é esse aqui, Valdete? Perguntou ele, apontando para uma página. Daniela, que estava sentada num cantinho, remendando uma camisa do pai, olhou para a Bíblia e, sem pensar, sem perceber o que estava fazendo, leu em voz alta: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O silêncio que caiu naquela sala foi pesado como chumbo. Valdir virou a cabeça devagar, seus olhos se arregalando de fúria. Como é que você sabe ler? Gritou ele, levantando-se de um pulo. Como é que você sabe ler? Daniela congelou, a agulha ainda entre os dedos, percebendo tarde demais o erro que havia cometido. Eu aprendi sozinha, pai. Olhando os cadernos do Marcos, Valdir não deixou ela terminar. A surra foi dura, as palavras ainda mais. Desobediente, mentirosa, mulher que sabe ler fica orgulhosa, esquece seu lugar. Daniela foi proibida de sair de casa por 3 semanas, mas nem isso, nem a dor no corpo, nem as lágrimas derramadas no travesseiro conseguiram apagar aquela sede de conhecimento que ardia dentro dela. Quando finalmente pôde sair novamente, Daniela descobriu seu refúgio, seu verdadeiro lar. O galpão de máquinas da fazenda Santa Clara, propriedade do fazendeiro Olavo Mesquita, ficava a uns 2 quilômetros da casa da família. Era um lugar enorme, com pé direito alto, cheiro de graxa e óleo diesel,
onde ficavam guardados tratores John Deere verde-amarelos reluzentes, colheitadeiras Case IH vermelhas imponentes, pulverizadores autopropelidos Jacto que pareciam naves espaciais. E ali, entre aqueles gigantes de metal e tecnologia, trabalhava o senhor Zé. Zé Henrique tinha 78 anos quando Daniela o conheceu. Um homem pequeno, magro, com mãos calejadas e manchadas de graxa, que jamais saía completamente debaixo das unhas. Ele usava sempre um macacão azul desbotado, um boné sujo com o logo da John Deere, e tinha aquele jeito tranquilo de quem já viu o mundo inteiro passar. Senhor Zé era autodidata, havia aprendido mecânica sozinho desde menino, quando trabalhou numa oficina em Dourados, nos anos 1950. 50 e poucos anos de experiência em máquinas agrícolas, motores a diesel, sistemas hidráulicos, transmissões power shift, injeção eletrônica. Daniela começou a visitar o galpão escondida do pai. Senhor Zé, o senhor pode me ensinar sobre essas máquinas? Pediu ela na primeira vez, seus olhos brilhando de curiosidade ao ver uma colheitadeira desmontada. O velho mecânico olhou para aquela menina franzina, de cabelos loiros descoloridos pelo sol, roupas remendadas, pés descalços. Menina, seu pai não vai gostar disso, não. Eu sei, senhor Zé, mas eu quero aprender. Por favor. Havia algo naqueles olhos, uma determinação, uma inteligência que o velho mecânico reconheceu imediatamente. Tá bom, mas se seu pai vier aqui bravo, eu digo que você estava só varrendo o galpão, certo? E assim começou a verdadeira educação de Daniela. Senhor Zé era um professor nato, daqueles que ensinam não apenas o que fazer, mas o porquê de cada coisa. Ó menina, esse aqui é o motor FPT Cursor 13, 6 cilindros em linha, 571 cavalos de potência. Você sabe o que é potência? E Daniela absorvia tudo como esponja seca na água. Ela aprendeu sobre sistemas de transmissão power shift de 16 marchas, sobre válvulas de controle hidráulico que operavam a 3.200 PSI de pressão, sobre sensores eletrônicos de rotação e temperatura, sobre turbos de geometria variável, sobre diferenciais com bloqueio eletrohidráulico. Senhor Zé deu a Daniela um macacão azul clarinho, que havia sido dele na juventude. Esse aqui tá guardado há 40 anos, menina. Sua mãe pode ajustar nas costuras para você. Valdete, que secretamente apoiava a filha, mas tinha medo do marido, ajustou o macacão com todo carinho, apertando na cintura, encurtando as mangas, fazendo bainha nas pernas. Daniela usava aquele macacão como uniforme de guerra, com um par de luvas brancas que mantinha sempre limpas, guardadas com cuidado numa sacolinha plástica. Menina, você tem o dom, dizia senhor Zé, enquanto a ensinava a identificar pelo som qual cilindro de um motor estava falhando. Mas cuidado com seu pai, ele não vai entender. Volta para casa antes de escurecer. E Daniela voltava, sempre voltava, mas carregando na cabeça números de peças, especificações técnicas, pressões hidráulicas, sequências de diagnóstico. Ela decorava tudo com uma facilidade que impressionava o velho mecânico. Essa menina vai ser grande um dia, pensava senhor Zé, se a vida deixar. Mas a vida, meus amigos, nem sempre deixa. Os anos passaram trazendo mudanças dolorosas. Valdete, a mãe de Daniela, começou a passar mal. Aos 58 anos, ela foi diagnosticada com diabetes avançada e problemas cardíacos. Precisava de remédios caros, de consultas na cidade, de exames que a família não tinha condições de pagar. Valdir, agora com 65 anos, estava velho demais para o trabalho pesado. Suas costas curvadas, seus joelhos inchados, suas mãos trêmulas denunciavam décadas de trabalho que haviam consumido sua força. Marcos, o irmão de Daniela, tinha 24 anos e estava cansado. Cansado da pobreza, cansado da vida dura do campo, cansado de ver os pais sofrendo sem poder ajudar. Uma manhã de janeiro, ele simplesmente pegou uma mochila, colocou suas poucas roupas dentro e foi embora para Campo Grande sem avisar ninguém. Deixou um bilhete. Vou tentar a sorte na capital. Quando eu tiver dinheiro, mando para vocês. Mas o dinheiro nunca chegou.
e as notícias foram ficando cada vez mais raras até sumirem completamente. E então, há 6 meses, Senhor Zé morreu. Daniela estava no galpão quando o ataque cardíaco fulminante levou o velho mecânico. Ela segurou a mão dele, sentiu quando a vida escapou daquele corpo cansado, chorou sobre aquelas mãos calejadas que lhe haviam ensinado tudo. No funeral simples, ela foi uma das poucas pessoas presentes. Senhor Zé não tinha família, apenas conhecidos. E Daniela perdeu seu único amigo verdadeiro, seu mestre, seu pai, de coração. A tragédia final chegou numa manhã de março. Daniela estava ajudando a mãe a estender roupa no varal quando viu a caminhonete branca chegando, levantando poeira vermelha. Reinaldo Pacheco, o gerente da fazenda Santa Clara, desceu do veículo com uma pasta debaixo do braço e uma expressão fria no rosto. Reinaldo era um homem de 45 anos, alto, forte, sempre usando camisa social mesmo no calor, óculos escuros caros, relógio de ouro no pulso. Ele tinha fama de ser cruel com os trabalhadores mais humildes, de humilhar quem não podia se defender. Seu Valdir, Dona Valdete, disse ele sem cumprimentar, jogando uma pasta em cima da mesa de madeira da varanda. Vim entregar uma ordem de despejo. O patrão não precisa mais de vocês aqui. Tem 15 dias para deixar a terra. Essa propriedade vai ser incorporada à fazenda principal. Daniela sentiu o mundo desabar. Ela viu o desespero nos olhos da mãe, viu as lágrimas que Valdete não conseguiu segurar, viu a resignação derrotada no rosto do pai. Mas como, senhor Reinaldo? Implorou Valdete. A gente trabalha aqui há 30 anos. Onde a gente vai morar? Reinaldo deu de ombros com indiferença. Não é problema meu. 15 dias. Depois disso, vou mandar a polícia tirar vocês à força. Daniela estava presente, mas Reinaldo nem olhou para ela. Para ele, aquela menina de 19 anos, magra, de roupas simples, não existia. Era invisível, insignificante, nada. Quando o gerente foi embora, Daniela abraçou a mãe que soluçava, segurou o pai que permanecia em silêncio pesado e sentiu todo o peso do mundo cair sobre seus ombros. Aquela terra, aqueles 5 hectares humildes, era tudo que a família tinha. Sem aquilo seriam mendigos, sem terra, sem lugar no mundo. Naquela tarde, Daniela não aguentou ficar em casa vendo a tristeza dos pais. Ela saiu caminhando pelas estradas de terra vermelha, lágrimas rolando pelo rosto, o coração partido. Meu Deus, pensava ela enquanto via as intermináveis plantações de soja que se estendiam até o horizonte, todas pertencendo ao fazendeiro Olavo Mesquita. Meus pais deram tudo de si trabalhando nessas terras. E o que eu posso fazer? Uma menina de 19 anos sem estudo formal, sem dinheiro, sem nada. Foi quando ela passou em frente ao grande galpão de máquinas e ouviu vozes alteradas. Daniela se aproximou e viu uma cena incomum. Pelo menos 10 homens reunidos ao redor de uma máquina imponente. Uma colheitadeira, Case IH, Axial Flow, 9240. Um gigante vermelho reluzente que ela conhecia bem. A máquina estava parada, completamente silenciosa, e todos os homens ao redor pareciam frustrados. Havia mecânicos certificados, técnicos de uniforme, trabalhadores da fazenda, todos olhando para aquele monstro de 3,2 milhões, como se fosse um quebra-cabeça impossível de resolver. Daniela conhecia aquela máquina. Senhor Zé havia trabalhado nela muitas vezes, lhe ensinado cada detalhe, cada sistema, cada possível problema. O motor FPT Cursor, 13 de 571 cavalos, o sistema hidráulico de alta pressão, a transmissão Power Shift, os sensores eletrônicos, tudo. Ela se aproximou devagar, seu coração acelerado, e perguntou timidamente: o que aconteceu? E vocês não vão acreditar na reação daqueles homens. A reação foi instantânea e brutal, meus queridos amigos. Instantânea e brutal. Quando Daniela fez aquela pergunta simples e inocente, aqueles homens se viraram para ela como se tivessem visto algo absurdo, algo que não deveria estar ali. Sai daqui, loirinha!
gritou um dos mecânicos, um homem gordo de uns 50 anos, macacão sujo de graxa preta, barriga estufada para fora. Se tá atrás de marido, vai procurar na cidade. Aqui não é lugar de mulher, não. E as risadas começaram, cruéis, altas, ecoando pelo galpão imenso. Daniela sentiu o rosto esquentar, mas não se moveu. Ela continuou ali, parada, olhando para aquela colheitadeira gigante que conhecia tão bem. Outro mecânico, esse mais novo, de uns 35 anos, todo tatuado nos braços, se juntou à zoação. Olha só, pessoal, a mocinha acha que vai ensinar mecânica para nós. Vai lavar roupa, menina, que é o que você sabe fazer. Ou melhor, vai procurar um marido trabalhador que te sustente. As gargalhadas ficaram ainda mais altas. Um terceiro homem, um técnico de uniforme azul com o logo da concessionária Case IH bordado no peito, balançou a cabeça com desprezo. Essas meninas de hoje em dia não respeitam mais nada, acham que podem se meter em serviço de homem. Daniela sentiu cada palavra como uma facada. Ela já havia enfrentado preconceito antes. Claro que sim. Quantas vezes Senhor Zé teve que escondê-la quando outros trabalhadores apareciam no galpão? Quantas vezes ela ouviu comentários maldosos, piadas sobre mulher que gosta de máquina estar procurando namorado? Mas nunca, nunca na vida dela tinha sido tão direto, tão cruel, com tantas testemunhas rindo da sua cara. Foi então que Reinaldo Pacheco, o gerente que havia despejado sua família naquela mesma manhã, se aproximou do grupo. E quando ele viu Daniela ali, seus olhos brilharam com uma maldade que fez o estômago da menina revirar. "Espera aí", disse Reinaldo alto, chamando a atenção de todos. "Eu conheço essa aí. É a filha do Valdir, aquele velho inútil que mora no lote lá do fundo." O silêncio que se fez foi pior que as risadas. Todos os homens se viraram para olhar Daniela com aquele olhar, sabe qual? Aquele olhar que avalia, que julga, que decide que você não vale nada baseado na roupa que veste, na casa onde mora, no sobrenome que carrega. Reinaldo continuou, sua voz cheia de veneno. "A família inteira não vale nem o preço do diesel que essa máquina gasta em 1 hora. O pai é um preguiçoso que nunca prestou para nada. A mãe vive doente. O irmão fugiu de casa porque tinha vergonha da pobreza. E essa aqui aparece querendo dar palpite em máquina de 3 milhões? As risadas voltaram, ainda mais cruéis. Daniela sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente daqueles homens. Ela pensou na mãe em casa, chorando pela ordem de despejo. Pensou no pai, curvado pelo peso de uma vida inteira de humilhação. Pensou no Senhor Zé, que havia acreditado nela quando ninguém mais acreditou. "Eu só perguntei o que aconteceu com a máquina", disse Daniela, sua voz saindo baixa, mas firme. Reinaldo deu um passo em direção a ela, seu rosto vermelho de raiva. "E quem você pensa que é para perguntar alguma coisa? Olha para você, macacão velho, sujo de graxa. Você não tem nem onde cair morta e quer dar palpite em equipamento que custa mais que tudo que sua família vai ganhar em 10 vidas? Um dos mecânicos certificados, um senhor de uns 60 anos com cabelos brancos e óculos de grau, tentou ser educado na sua crueldade. "Olha, mocinha, eu entendo que você tenha curiosidade, mas isso aqui é coisa séria, técnica. Precisa de anos de estudo, certificações, experiência. Não é coisa que se aprende vendo vídeo na internet ou ouvindo conversa de mecânico." O tom dele era condescendente, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança burra. Daniela olhou para aquele homem e algo dentro dela começou a ferver. Anos de estudo, certificações? Ela havia aprendido com o Senhor Zé, um homem que consertava máquinas desde antes daquele senhor nascer. Ela havia decorado manuais técnicos inteiros à luz de vela. Ela conhecia cada parafuso, cada válvula, cada circuito daquela máquina parada ali na frente deles. Mas o que adiantava dizer isso? Quem acreditaria? Todos esses homens reunidos, disse Daniela de repente, sua voz agora mais alta, mais clara, surpreendendo até a si mesma.
Mecânicos certificados, técnicos experientes da concessionária, e nenhum de vocês consegue achar o defeito da máquina. O silêncio foi instantâneo, pesado, tenso. Os homens se entreolharam, alguns com raiva, outros com choque puro. Ninguém esperava que aquela menina humilde, aquela loirinha que eles estavam humilhando, ousasse responder, ousasse questionar a competência deles. Reinaldo explodiu. Sua atrevida! Como ousa falar assim com esses profissionais? Vai embora daqui antes que eu te arraste pelos cabelos. Ele deu um passo ameaçador em direção a Daniela, e ela recuou instintivamente, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. Foi nesse momento exato que o som de um motor potente cortou o ar. Uma caminhonete Ford Ranger preta, reluzente, de 280 mil reais, parou em frente ao galpão, levantando poeira vermelha. A porta se abriu e desceu Olavo Mesquita em pessoa. O dono da fazenda Santa Clara, um homem de 52 anos, alto, mais de 1,85 m, ombros largos, cabelos grisalhos penteados para trás, usando calça jeans cara, camisa social branca, botas de couro legítimo, chapéu bege. No pulso, um relógio Rolex Submariner de 95 mil brilhava sob o sol da tarde. Olavo Mesquita era dono de uma propriedade avaliada em 45 milhões, um dos maiores produtores de soja e milho da região, respeitado e temido em igual medida. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Olavo com voz de autoridade, olhando ao redor do galpão. Todos os homens se endireitaram imediatamente. Alguns até tiraram os bonés em sinal de respeito. Reinaldo, o gerente, foi o primeiro a falar, e vocês não vão acreditar no que ele disse. "Patrão, perdão por incomodar o senhor com isso, mas essa menina sem vergonha apareceu aqui dizendo que sabe consertar máquinas, está atrapalhando o trabalho dos profissionais." Olavo virou sua atenção para Daniela pela primeira vez. Seus olhos, cinzentos e frios como aço, a avaliaram de cima a baixo. Ele viu o macacão azul clarinho manchado de graxa antiga, as luvas brancas surradas, mas limpas, que ela segurava nas mãos, os pés calçados em botas de borracha velhas, o rosto suado e empoeirado. E, principalmente, ele viu a origem dela, a pobreza dela, a insignificância dela aos olhos de um homem que movimentava milhões. "É a filha do Valdir, patrão", continuou Reinaldo, veneno puro na voz. "Aquela família que o senhor mandou despejar hoje. O pai é vagabundo, nunca trabalhou direito. A menina deve estar desesperada, procurando chamar atenção, sei lá." As risadas voltaram, mais contidas agora, na presença do patrão, mas ainda ali, ainda cruéis. Olavo Mesquita tinha tudo na vida. Ele havia herdado a fazenda Santa Clara do pai aos 28 anos e multiplicara o patrimônio por 10 em 2 décadas. Tinha dinheiro, poder, respeito, influência política na região, mas havia algo que ele não tinha: humildade. A riqueza, o sucesso, os anos de ser obedecido e adulado por todos ao redor haviam criado nele uma arrogância, um desprezo por quem ele considerava inferior. E naquele momento, olhando para aquela menina pobre, suja de graxa, filha de um trabalhador rural, que ele nem se lembrava de ter autorizado o despejo, Olavo sentiu apenas desprezo. "Então você acha que sabe consertar máquinas, é?" perguntou ele, sua voz carregada de sarcasmo. Daniela engoliu seco, mas manteve o olhar firme. "Senhor Zé me ensinou, senhor Mesquita. Eu aprendi com ele durante anos." A menção ao velho mecânico fez Olavo franzir as sobrancelhas. "Senhor Zé morreu há 6 meses e ele nunca me falou de nenhuma aprendiz mulher. Você deve ter ficado por aí vendo ele trabalhar e achou que aprendeu alguma coisa." Os homens riram novamente. Um deles comentou alto: "É como aquele pessoal que assiste vídeo de cirurgia no YouTube e acha que virou médico." Mais risadas. Daniela sentiu a humilhação queimar como fogo vivo em suas veias, mas algo mais forte estava crescendo dentro dela. Raiva. Não a raiva explosiva e descontrolada, mas aquela raiva fria, focada,
que dá clareza em vez de confusão. Foi então que Olavo Mesquita teve uma ideia. Uma ideia terrível, cruel, mas que para ele, naquele momento de arrogância suprema, pareceu divertida. Ele olhou para a colheitadeira parada, pensou nos 180 mil de prejuízo por dia de safra atrasada. Olhou para os mecânicos que não conseguiam encontrar o problema há 2 dias. E então olhou para aquela menina pobre que ousava dizer que sabia consertar máquinas. Muito bem, loirinha, disse Olavo, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Vou fazer uma aposta com você. Ele parou, deixando o suspense crescer, saboreando o momento. Todos os homens ficaram em silêncio, curiosos. Se você consertar minha casa e ir em 12 minutos, eu te dou 50 mil. O impacto dessas palavras foi como uma bomba. 50 mil reais. Para aqueles homens que ganhavam salários de 3 mil reais, 4 mil reais por mês, era uma fortuna. Para Daniela, cuja família sobrevivia com menos de 2 mil reais por mês, era um valor impossível de imaginar. Mas Olavo não havia terminado. Ele se aproximou de Daniela, sua altura imponente, fazendo-a ter que olhar para cima, e completou com voz baixa e ameaçadora. Mas quando você falhar, como todos aqui sabemos que vai, você e sua família deixam minha propriedade ainda hoje. Hoje. Sem direito à indenização, sem direito a nada. Pegam as trouxas e vão embora. Reinaldo explodiu em gargalhadas. Isso, patrão. Coloca essa metida no lugar dela. Os outros mecânicos trocaram olhares desconfortáveis. Alguns acharam a aposta pesada demais, cruel demais, mas ninguém ousou contradizer o patrão. Olavo tirou do pulso seu Rolex caríssimo, olhou para o mostrador e disse: 12 minutos, nem um segundo a mais. Aceita na aposta, loirinha. Daniela olhou para aquele homem rico, poderoso, cruel. Olhou para os mecânicos ao redor, todos esperando ela recuar, esperando ela chorar e correr. Olhou para a colheitadeira, aquela máquina imponente que ela conhecia melhor que a própria casa. E pensou na mãe em casa, doente, chorando. Pensou no pai, velho e cansado, sem forças para recomeçar em outro lugar. Pensou que se recusasse a aposta, sua família seria despejada de qualquer jeito. Mas também pensou em Sr. Zé. Pensou nas centenas de horas que passou naquele galpão, aprendendo, memorizando, praticando. Pensou em cada lição, cada ensinamento, cada momento em que o velho mecânico disse: menina, você tem o dom, você vai ser grande um dia. E ela soube que não poderia decepcionar a memória dele. Não poderia desperdiçar tudo que ele lhe havia dado. Aceito, disse Daniela, sua voz saindo firme e clara, surpreendendo até a si mesma. Olavo sorriu, aquele sorriso de quem já sabe que ganhou. Ele olhou para o relógio novamente e anunciou em voz alta: testemunhas, marquem bem a hora. São exatamente 15h47. Seu tempo começa agora. Meus queridos amigos, o que aconteceu nos próximos minutos foi algo que eu jamais vou esquecer. Daniela se aproximou daquela colheitadeira gigante, aquele monstro vermelho de 3,2 milhões. E por um momento, apenas por um momento, ela fechou os olhos, respirou fundo. E vocês sabem o que ela fez? Ela conversou mentalmente com o Sr. Zé, como se ele estivesse ali ao lado dela. Sr. Zé, pensou ela, o senhor disse que eu tinha o dom, disse que eu seria grande. Por favor, me ajude agora. Me ajude a lembrar de tudo que o Senhor me ensinou. E quando ela abriu os olhos novamente, suas mãos não tremiam mais. Havia uma calma, uma certeza que veio de algum lugar profundo dentro dela. Os homens ao redor estavam todos em silêncio agora, observando. Alguns ainda com sorrisos zombeteiros nos lábios, outros simplesmente curiosos para ver aquela menina falhar miseravelmente. Olavo Mesquita estava encostado na lateral de sua Ranger, braços cruzados, olhando para o relógio a cada poucos segundos. Reinaldo Pacheco tinha um sorriso largo no rosto, já antecipando o prazer de expulsar aquela família naquela mesma tarde. Daniela subiu na plataforma lateral da colheitadeira com a agilidade de quem havia feito aquilo 1000 vezes. Suas botas velhas encontraram os degraus de metal com precisão. Ela abriu a porta da cabine e entrou, sentando-se no assento do operador.
O cheiro dentro da cabine era familiar, reconfortante. Plástico aquecido pelo sol, óleo diesel, aquele cheiro específico de máquina agrícola nova. 1 minuto! Gritou alguém lá embaixo. Daniela ignorou. Ela virou a chave na ignição e... nada. A máquina não deu partida, mas isso ela já esperava. O painel eletrônico acendeu, mostrando vários códigos de erro em vermelho brilhante. Ela começou a ler os códigos, seus dedos navegando pelo sistema de diagnóstico touchscreen com familiaridade impressionante. Erro 3462. Falha crítica no sistema hidráulico. Pressão de operação abaixo do limite mínimo. Leu ela em voz baixa, mais para si mesma. Erro 3473. Sistema de recolhimento da plataforma não responde. Erro 5521. Modo de segurança ativado para proteção do motor. Daniela fechou os olhos novamente, visualizando o diagrama do sistema hidráulico que Sr. Zé havia desenhado para ela tantas vezes num caderno velho. Ela desceu da cabine e foi direto para o compartimento lateral, onde ficava o acesso ao sistema hidráulico. Suas mãos, agora vestindo aquelas luvas brancas que ela guardava como tesouro, trabalhavam com rapidez, mas sem pressa. 2 minutos e meio! Gritou alguém. Daniela continuou focada, abrindo o painel de acesso com uma chave de fenda que pegou da caixa de ferramentas próxima. Ela nem sabe o que está procurando, comentou um dos mecânicos certificados, balançando a cabeça. Tá só fingindo que sabe o que está fazendo. Risadas baixas. Mas outro mecânico, o senhor de cabelos brancos, estava observando com mais atenção. Havia algo na maneira como aquela menina se movia, na confiança de seus gestos, que não parecia fingimento. Daniela localizou o conjunto de válvulas de controle direcional do sistema de recolhimento da plataforma de corte. Eram 3 válvulas trabalhando em conjunto, controlando o fluxo de óleo hidráulico a alta pressão. Ela começou a desmontar o conjunto, seus dedos trabalhando com a precisão de um cirurgião. Cada parafuso removido era colocado cuidadosamente num pano ao lado, em ordem, para não perder nada. 4 minutos. A voz de Olavo agora, impaciente. Tá na metade do tempo, loirinha, e eu não vejo nenhum progresso. Mais risadas. Mas Daniela estava em outro mundo. Ela havia entrado naquele estado que Sr. Zé chamava de conversa com a máquina, onde nada mais existia além dela e do problema a ser resolvido. Quando ela finalmente conseguiu remover a válvula dosadora hidráulica principal, a que controlava todo o sistema, ela a segurou na palma da mão e a examinou cuidadosamente sob a luz forte do sol da tarde. A válvula era nova, isso era óbvio. O metal ainda tinha aquele brilho de peça recém-fabricada, mas havia algo errado. Daniela virou a peça, procurando o número de série gravado no corpo da válvula. E então ela viu. O número de série estava ali, gravado a laser no metal, mas não correspondia ao padrão original Case IH. Daniela havia memorizado aqueles padrões porque Sr. Zé sempre enfatizava a importância de usar peças originais. Menina, peça falsa é veneno para a máquina, dizia ele. Parece igual, mas não aguenta a pressão, não aguenta o calor, não aguenta o trabalho pesado. 5 minutos, gritaram lá embaixo. Metade do tempo havia passado. Daniela continuou a inspeção. Ela pegou uma chave micrométrica da caixa de ferramentas e mediu as dimensões críticas da válvula. As medidas estavam fora das especificações, desviando em décimos de milímetro que faziam toda a diferença em um sistema que operava a 3.200 psi de pressão. Mas ela precisava de mais confirmação. Daniela foi até o filtro de retorno hidráulico, outro componente crítico do sistema. Desmontou com rapidez, seus dedos já sujos de óleo hidráulico avermelhado. Quando ela abriu o filtro e examinou o elemento filtrante interno, seus olhos se arregalaram. O filtro estava contaminado com partículas metálicas, resíduos de uma peça de baixa qualidade se desgastando prematuramente. 6 minutos! A voz de Reinaldo agora, cheia de alegria maligna. Metade do tempo foi, loirinha. Começa a fazer as malas da sua família.
Gargalhadas. Mas Daniela não estava ouvindo, porque ela acabava de entender tudo. Aquilo não era uma falha normal da máquina. Era sabotagem. Alguém havia deliberadamente instalado peças falsificadas de baixa qualidade que causariam falha do sistema. Daniela se levantou de onde estava ajoelhada e se virou para os homens reunidos. Seu rosto estava sujo de óleo, seus cabelos loiros grudados na testa pelo suor, mas seus olhos brilhavam com uma certeza inabalável. "Senhor Mesquita!" gritou ela, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Todos ficaram em silêncio. Olavo se aproximou, irritado com a interrupção. "O que é? Desistiu? Tá pronta para admitir que não sabe nada?" perguntou ele com desdém. Daniela olhou direto nos olhos daquele homem poderoso e disse, com voz firme e clara: "O problema não é uma falha normal da máquina, senhor Mesquita. Alguém instalou peças falsificadas no sistema hidráulico." O silêncio que caiu foi absoluto. Você podia ouvir o vento soprando nas plantações de soja ao longe. "O quê?" disse Olavo, franzindo as sobrancelhas. Daniela continuou, sua voz agora mais alta para que todos ouvissem. "A válvula dosadora hidráulica e o filtro de retorno são cópias baratas, falsificadas. Olha aqui o número de série." Ela mostrou a válvula na mão. "Não corresponde ao padrão original Case IH. As dimensões estão fora das especificações e o filtro está contaminado com resíduos metálicos de desgaste prematuro." Olavo pegou a válvula das mãos de Daniela e examinou. Seu rosto, que antes mostrava desprezo e diversão, começou a ficar sério. "Isso não pode estar certo", murmurou ele. "Eu troquei essas peças há 2 semanas. Foram peças novas, compradas através do Reinaldo, que supervisionou pessoalmente a manutenção." Foi nesse momento que todos os olhos se viraram para Reinaldo Pacheco. O gerente estava pálido, seu rosto suando frio, apesar da tarde não estar tão quente. Isso é mentira!" gaguejou ele. "A menina não sabe do que está falando. Ela está inventando desculpa porque não consegue consertar." Mas Daniela não havia terminado. "As peças falsificadas não aguentam a pressão de operação de 3.200 PSI deste modelo de colheitadeira", continuou ela, sua voz cheia de autoridade técnica que impressionou até os mecânicos certificados. "O sistema detectou a queda de pressão e entrou automaticamente em modo de segurança para proteger o motor FPT Cursor 13 de danos. É por isso que a máquina não liga. Não é falha mecânica, é o sistema de proteção funcionando exatamente como deveria." Um dos mecânicos certificados, o senhor de cabelos brancos, se aproximou. "Posso ver essas peças?" Daniela entregou a válvula e o filtro. O mecânico examinou com atenção, pegou uma lanterna e olhou os números de série com cuidado. Seu rosto foi ficando cada vez mais sério. "Meu Deus!" sussurrou ele. "A menina tá certa. Essas peças são falsificadas. Eu já vi casos assim em outras fazendas. Fornecedores desonestos vendem peças piratas por preço um pouco abaixo do original." 7 minutos! gritou alguém, lembrando que o tempo ainda corria. Olavo Mesquita estava agora olhando para Reinaldo com uma expressão que misturava choque e raiva crescente. "Reinaldo", disse ele, sua voz baixa e perigosa, "quem foi o fornecedor dessas peças?" O gerente estava encurralado. Seu rosto alternava entre branco e vermelho. Suas mãos tremiam visivelmente. Eu comprei de um fornecedor novo, patrão. Disse que tinha preço melhor que..." Reinaldo estava gaguejando, procurando desesperadamente uma saída. Mas Olavo o interrompeu. "Eu nunca autorizei você a trocar de fornecedor. Sempre comprei peças originais direto da concessionária autorizada. Quanto você economizou comprando essas porcarias? Ou melhor, quanto você embolsou na diferença?" A acusação ficou no ar como veneno. Todos entenderam o que Olavo estava implicando. Reinaldo havia comprado peças falsificadas baratas e embolsado a diferença do dinheiro que o patrão lhe dava para a manutenção. Mas havia algo ainda pior nessa história, e Daniela, com sua mente afiada, já estava começando a perceber. "Senhor Mesquita",
disse ela. Quantas vezes essa colheitadeira quebrou nos últimos meses? Olavo pensou por um momento. Pelo menos 4 vezes nos últimos 6 meses. Problemas diferentes, mas sempre no auge da safra. Perdi muito dinheiro com isso. Daniela olhou direto para Reinaldo. E quem supervisionava todas as manutenções? Quem escolhia as peças de reposição? O silêncio foi pesado como chumbo. Todos entenderam a implicação. Aquilo não era apenas incompetência ou corrupção simples. Era sabotagem deliberada, calculada, destruidora. Reinaldo Pacheco estava deliberadamente fazendo a fazenda perder dinheiro, fazendo as máquinas quebrarem nos momentos mais críticos. 9 minutos, gritou alguém. Daniela ainda tinha tempo. Ela voltou correndo para a caixa de ferramentas e começou a procurar. Senhor Zé sempre guardava peças originais aqui, murmurou ela, revirando gavetas, caixas, compartimentos. Ele dizia que nunca se sabe quando vai precisar de emergência. E então ela encontrou uma válvula dosadora hidráulica original Case IH, ainda na embalagem lacrada, com o número de série correto, guardada ali há provavelmente anos. Seus dedos voaram. Ela instalou a nova válvula no lugar da falsificada, apertou todos os parafusos na sequência correta e com o torque adequado que havia memorizado. Limpou o sistema hidráulico, trocou o filtro contaminado por um original que também encontrou no estoque do velho Senhor Zé. Suas mãos estavam tremendo agora, não de medo, mas de adrenalina pura. 11 minutos! A voz de Olavo, tenso agora. Todos estavam tensos. Até os que zombavam antes estavam em silêncio, assistindo aquela menina trabalhar com uma competência que desafiava tudo o que eles acreditavam sobre lugar de mulher, sobre certificações, sobre classe social. Daniela subiu novamente na cabine. Verificou mais uma vez o painel eletrônico, resetou os códigos de erro, respirou fundo e virou a chave de ignição. Por 1 segundo, 2 segundos, nada aconteceu. E então, o motor FPT Cursor 13, de 571 cavalos de potência, rugiu para a vida com um ronco profundo, poderoso, perfeito. O painel eletrônico acendeu todo em verde. Todos os sistemas operacionais. Pressão hidráulica, normal. Temperatura, normal. Rotação, normal. A colheitadeira estava viva, funcionando, perfeita. Daniela desceu da cabine, suas pernas bambas de alívio e exaustão, e olhou para Olavo Mesquita. Tempo! Gritou o mecânico de cabelos brancos que estava cronometrando no celular. 11 minutos e 42 segundos. Daniela havia vencido, com 18 segundos de sobra. O silêncio que se seguiu foi tão profundo, meus queridos amigos, que dava para ouvir o ronco daquela colheitadeira ecoando pelas plantações. 11 minutos e 42 segundos. Daniela havia conseguido. Aquela menina de 19 anos, pobre, sem certificação, sem diploma, havia feito em menos de 12 minutos o que 10 homens experientes não conseguiram fazer em 2 dias. Olavo Mesquita estava parado, imóvel, olhando para aquela máquina funcionando perfeitamente. Seus olhos se moveram da colheitadeira para Daniela, depois para Reinaldo e de volta para Daniela. Ele estava processando, tentando entender como aquilo era possível. Como uma menina que ele havia desprezado completamente havia acabado de salvar sua safra e, ao mesmo tempo, exposto uma traição que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. Os mecânicos certificados se entreolharam, alguns com vergonha estampada no rosto. Eles haviam passado 2 dias inteiros tentando encontrar o problema, usando equipamentos de diagnóstico caros, consultando manuais técnicos, e não haviam conseguido. Enquanto aquela menina, com apenas o conhecimento que um velho mecânico lhe passou, resolveu tudo em menos de 12 minutos. O mecânico de cabelos brancos foi o primeiro a falar. Menina, quem foi seu professor? Porque isso que você fez foi brilhante. Senhor Zé Henrique me ensinou, respondeu Daniela, sua voz embargada de emoção. Durante 5 anos, ele me ensinou tudo sobre essas máquinas. Tudo. O mecânico idoso balançou a cabeça em respeito. Zé Henrique era uma lenda, e pelos jeitos ele passou o dom dele para você. Mas Olavo Mesquita não estava interessado em elogios naquele momento.
Ele se virou para Reinaldo Pacheco e a transformação em seu rosto foi assustadora. Toda aquela arrogância confiante havia dado lugar a uma raiva fria, controlada, perigosa. Reinaldo, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Nós vamos ter uma conversa. Agora. E você vai me explicar cada detalhe de como peças falsificadas entraram nas minhas máquinas. Reinaldo estava encurralado e sabia disso. Ele tentou uma última vez. Patrão, eu posso explicar. Foi um erro honesto. O fornecedor me enganou. Eu não sabia que... Mas Olavo o cortou com um gesto de mão. Não minta para mim. Não agora. Essa menina aqui provou que você instalou peças falsas e ela levantou uma questão muito boa. Quantas outras vezes isso aconteceu? Quantas outras máquinas têm peças falsas? Foi então que um dos trabalhadores da fazenda, um homem mais velho que sempre trabalhou no galpão, se aproximou timidamente. Senhor Olavo, com perdão, mas eu sempre achei estranho. As máquinas do senhor quebravam muito mais que o normal, e sempre na época de safra. Eu comentei isso com o Reinaldo algumas vezes, mas ele disse que era normal, que máquina sempre quebra mesmo. Olavo pegou o celular do bolso. Estou ligando para o meu advogado e para a polícia. Ninguém sai daqui até isso ser esclarecido. Reinaldo empalideceu completamente. Patrão, pelo amor de Deus, eu tenho família, eu tenho filhos. Mas Olavo estava implacável. Eu também tenho uma empresa que você quase destruiu. Quantos milhões eu perdi por causa de você? Quanto tempo de safra eu perdi? Quantos contratos eu deixei de cumprir? A polícia chegou em 40 minutos, junto com o advogado de Olavo. A investigação começou ali mesmo, no galpão. Reinaldo, vendo que não tinha mais saída, começou a confessar. E vocês não vão acreditar na profundidade da traição dele. Ele havia sido abordado há mais de um ano por Augusto Silveira, o principal concorrente de Olavo na região, dono da fazenda Boa Esperança. Augusto ofereceu a Reinaldo $5.000 por mês para sabotar as operações da fazenda Santa Clara. A estratégia era simples e devastadora. Fazer as máquinas quebrarem sempre nos momentos críticos da safra. Instalar peças falsificadas que durariam tempo suficiente para passar a garantia, mas falhariam quando fossem mais necessárias. Atrasar plantios, atrasar colheitas, fazer Olavo perder contratos milionários de fornecimento de soja para grandes empresas. Com Olavo enfraquecido e perdendo credibilidade, Augusto Silveira poderia comprar a fazenda Santa Clara por um preço muito abaixo do valor real. Nos últimos 6 meses, as perdas de Olavo Mesquita haviam sido de R$2,3 milhões. Contratos perdidos, multas por atraso na entrega, máquinas paradas, safra atrasada. E tudo isso orquestrado por um homem em quem ele confiava completamente, seu gerente há mais de 10 anos. Mas a confissão de Reinaldo trouxe algo ainda mais chocante. E o despejo da família Batista? Perguntou o delegado, fazendo anotações. Reinaldo baixou a cabeça. Eu forjei a ordem. O patrão nunca autorizou. O silêncio foi absoluto. Daniela, que estava sentada num banco encostada na parede do galpão, levantou a cabeça bruscamente. O quê? Sussurrou ela. Olavo Mesquita virou-se lentamente para Reinaldo, seu rosto uma máscara de choque e horror. Você fez o quê? Reinaldo estava chorando agora, lágrimas de desespero e vergonha. Augusto Silveira mandou. Ele disse para eu causar o máximo de problemas possível. Despejar trabalhadores sem motivo, criar conflitos, fazer o senhor parecer um patrão cruel e desumano. Ele queria que sua reputação ficasse arruinada na região. A revelação caiu como uma bomba. Olavo se aproximou de Daniela, que estava com lágrimas rolando pelo rosto. Ela havia sido uma peça num jogo de poder e ganância que não tinha nada a ver com ela ou sua família. Seu pai, sua mãe, aquela ordem de despejo que havia quebrado o coração deles naquela manhã, tudo isso havia sido uma mentira, uma crueldade calculada. Menina, disse Olavo, e pela primeira vez sua voz estava embargada de emoção genuína. Eu não fiz ideia. Eu nunca autorizei o despejo da sua família. Eu nem sabia que vocês moravam naquele lote.
Seu pai sempre foi um bom trabalhador. Sua mãe sempre foi respeitosa. Ele parou, engolindo com dificuldade. Eu te devo desculpas que nem sei como expressar. Olavo se ajoelhou diante de Daniela. Um homem de 45 milhões em patrimônio, um dos fazendeiros mais poderosos da região, se ajoelhou diante de uma menina pobre de 19 anos. Você salvou minha fazenda, salvou minha reputação, salvou meu negócio. E eu ia te humilhar, ia te destruir, ia tirar de você a única coisa que sua família tem. Eu fui um tolo arrogante e cruel. Daniela estava chorando abertamente agora. Toda a atenção, todo o medo, toda a humilhação das últimas horas saindo em soluços profundos. Meus pais, senhor Mesquita, meus pais estão em casa achando que vão ser despejados hoje. Minha mãe está doente, meu pai está velho. Ela não conseguiu continuar. Olavo se levantou e estendeu a mão para Daniela. Vem comigo agora. Nós vamos até sua casa. Eu vou pedir perdão aos seus pais pessoalmente e vou corrigir essa injustiça. Ele se virou para um dos trabalhadores. Prepare minha caminhonete. E você, apontou para o advogado, traga os documentos da propriedade daquele lote de 5 hectares. Quero escritura definitiva em nome da família Batista. Hoje, agora, antes de saírem, Olavo pegou seu talão de cheques do bolso. Com mãos que tremiam ligeiramente, ele preencheu um cheque de 50 mil reais e entregou a Daniela. Uma aposta é uma aposta. Você cumpriu sua parte. Esses 50 mil são seus. Mas isso não é nem perto de suficiente pelo que você fez por mim. Reinaldo Pacheco foi levado pela polícia algemado. Augusto Silveira seria investigado e enfrentaria processo por sabotagem industrial e formação de quadrilha. Mas naquele momento, tudo o que importava era uma menina de 19 anos sentada no banco de uma Ranger cara ao lado de um homem rico que finalmente havia aprendido uma lição sobre humildade, respeito e o verdadeiro valor de uma pessoa. Em caminhonete de Olavo Mesquita, levantou poeira vermelha na estrada de terra até chegar à humilde casa da família Batista. Quando eles desceram, Daniela viu sua mãe, Valdete, sentada na varanda com o rosto inchado de tanto chorar. Seu pai, Valdir, estava parado ao lado dela, os ombros curvados, derrotado. Eles estavam fazendo aquilo que a gente faz quando perde tudo, tentando aceitar o inaceitável. Quando Valdete viu a filha descendo daquela caminhonete cara ao lado do patrão, seu coração disparou de medo. Meu Deus, o que a menina fez? Pensou ela, imaginando o pior. Mas então ela viu o rosto de Daniela, viu as lágrimas, viu algo diferente naqueles olhos. Não era desespero, era alívio. Senhor Valdir, senhora Valdete, começou Olavo, tirando seu chapéu respeitosamente e se aproximando daquele casal humilde. Sua voz estava diferente, sem aquela arrogância de sempre. Eu vim aqui para pedir perdão pelo sofrimento que causei a vocês. Valdir e Valdete se entreolharam, confusos. Olavo continuou, e as palavras que saíram da boca dele mudaram tudo. Seu despejo foi uma farsa, uma mentira do meu gerente traidor. Eu nunca autorizei isso. Esta terra é de vocês, sempre foi de vocês para trabalhar e viver. E agora vai ser oficialmente sua com escritura definitiva. Valdete levou a mão à boca, um soluço escapando. Olavo se virou para Daniela. E sua filha, seus queridos pais, salvou minha fazenda hoje. Ela é um gênio, um verdadeiro presente. Ela merece todo o respeito e admiração do mundo. E então, Olavo contou tudo. A aposta, a colheitadeira quebrada, a descoberta da sabotagem, a traição de Reinaldo, tudo. Quando ele terminou, Valdir Batista estava com lágrimas rolando pelo rosto enrugado. Ele olhou para a filha, aquela menina que ele havia proibido de estudar, que ele havia castigado por querer aprender, e viu pela primeira vez quem ela realmente era. Olavo não parou por aí. Ele ofereceu a Daniela o cargo de gerente do galpão de máquinas da fazenda Santa Clara,
com salário de 8.500 reais mensais, moradia na fazenda se quisessem e todos os benefícios. E mais, continuou ele, vou transferir definitivamente com escritura registrada em cartório este lote de 5 hectares onde vocês vivem, mais 10 hectares adjacentes de terra boa para plantio, 15 hectares no total, avaliados em 420 mil. E vou contratar um plano de saúde premium da Unimed para toda a sua família, para que a senhora Valdete tenha acesso aos melhores médicos para cuidar da diabetes e do coração. Valdete desabou em choro. Daniela correu para abraçar a mãe, as duas chorando juntas naquela varanda de madeira. Valdir Batista, aquele homem duro que a vida havia endurecido ainda mais, caiu de joelhos diante da filha. Minha menina, soluçou ele, me perdoa por tudo. Eu fui um tolo, um homem ignorante e cruel. Você sempre foi especial e eu não vi, não quis ver. Daniela abraçou o pai com força, sentindo décadas de dor e incompreensão se dissolverem naquele abraço. Eu te amo, pai, e vou cuidar de você, da mamãe e das máquinas, porque eu amo isso. Amo tratores, amo motores, amo tudo isso. É quem eu sou. Naquele momento, com o sol se pondo sobre as plantações douradas de soja, uma família foi curada, uma menina foi finalmente vista e um homem rico aprendeu sobre humildade. Daniela pegou o celular que Olavo lhe emprestou e ligou para o número que a mãe guardava do irmão. Marcos, sou eu, a Dani. Volta para casa, por favor. A gente precisa de você. As coisas mudaram. A mamãe precisa de você. Marcos, que trabalhava como segurança em Campo Grande, vivendo num quartinho apertado, chorou ao telefone. Eu volto amanhã, maninha. Eu volto. Meus queridos amigos, agora deixa eu contar para vocês o que aconteceu depois, porque essa história não termina aqui. Ela apenas começou. 2 anos e meio se passaram desde aquele dia transformador. Daniela Batista, agora com 21 anos, se tornou uma lenda na região de Dourados. O galpão de máquinas da Fazenda Santa Clara, sob sua gerência, tornou-se referência em todo o Mato Grosso do Sul. Ela implementou um sistema de manutenção preventiva que reduziu quebras em 87%, economizando 1,4 milhão por ano para Olavo. Daniela se matriculou num curso de engenharia mecânica à distância pela UFMS, estudando todas as noites depois do trabalho. Sua média, 9,5. Com os salários e aqueles 50 mil reais que investiu sabiamente, ela comprou uma Chevrolet S10 LTZ 2022, 0 km, de 245 mil reais para o pai. Valdir dirige aquela caminhonete pelas estradas da fazenda com um orgulho que enche o peito dele, mostrando para todo mundo. Minha filha que comprou, minha filha a gerente. Para o Marcos, que voltou e começou a trabalhar como supervisor de plantio na fazenda, ela deu um Chevrolet Opala SS 1979, restaurado, avaliado em 85 mil. Era o sonho antigo do irmão. E ver o rosto dele quando ela entregou as chaves foi um dos momentos mais felizes da vida de Daniela. Valdete está saudável, fazendo acompanhamento regular com cardiologista e endocrinologista na cidade. Seus exames mostram melhora significativa. Daniela a leva pessoalmente a cada consulta, dirigindo com cuidado pelas estradas de terra, conversando sobre a vida, sobre sonhos, sobre o futuro. Mãe, eu gosto dessa vida, diz Daniela, enquanto dirigem de volta para casa, o sol se pondo sobre as lavouras. A vida tranquila do campo, o cheiro da terra, o ronco dos motores, esse é meu lugar. Sempre foi. E sabe o que mais ela faz? Daniela treina jovens aprendizes, especialmente meninas da região, compartilhando o conhecimento que Senhor Zé lhe deu. Toda semana, sem falta, ela visita o túmulo do velho mecânico, levando flores e contando sobre as máquinas que consertou, os problemas que resolveu, as vidas que mudou. Obrigada, Senhor Zé,
sussurra ela, tocando a lápide de granito. O Senhor disse que eu seria grande, e o Senhor estava certo. Olavo Mesquita. Ele se tornou um homem diferente, mais humilde, mais atencioso com seus trabalhadores, mais grato pela lição que aquela menina de 19 anos lhe ensinou. E Daniela, ela é feliz, realizada, respeitada. Porque o talento, meus amigos, não escolhe gênero, não escolhe classe social, não escolhe certificado. O talento simplesmente é. E quando encontra oportunidade, floresce.